Então, meninos, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo caminhando nas prevenções de sempre, não é? Todo mundo aí se cuidando, tá? Ficando em casa, só saindo se necessário. Ainda estamos no meio de uma pandemia, não podemos nos esquecer disso. Então, seguindo aí, né, no nosso material, nós já estamos na época de avaliações, mas até em função disso, vamos passar aí vou passar aí para vocês uma fixação, uma revisão dos conteúdos vistos até então nas duas unidades do segundo bimestre. E o primeiro tópico que a gente vai rever é a questão da notícia, né? O primeiro tópico do livro foi notícia e infográfico. Então, falando de notícia, nós sabemos que é aquele gênero que é encontrado em jornais, revistas, televisão, também na questão da internet, hoje em dia, muito forte, não é? E é um gênero que vai possuir basicamente um caráter informativo. Sabemos disso, que a informação é o principal, tá? Como a linguagem geralmente é uma linguagem clara, objetiva, direta, imparcialidade, ou seja, o autor da notícia ele não pode colocar sua ideia, sua opinião, tá bem? E a estrutura dela, aquela estrutura básica que nós vimos aí no nosso livro, nas últimas aulas, que é o título, o lead, corpo da notícia. Nós temos o título e temos também um título auxiliar. Algumas notícias possuem, tá bom? Que é aquele título que complementa a informação do título principal. Às vezes vem, em algumas notícias desaparece, outras não. O lead, que geralmente é a introdução da notícia, é o primeiro parágrafo. E o corpo da notícia em si, né? Que é a notícia com descrições mais detalhadas, traz informações mais completas ali. E o infográfico, que são ilustrações que demonstram através de imagens alguma informação. Então, são gráficos que possuem aquela mistura da linguagem verbal com a não verbal, ou seja, apresenta palavras, mas vai apresentar também os gráficos, desenhos, imagens, tá? Então, acho que ficou bem claro aí a questão da notícia e do infográfico, né? Esses gêneros vinculados aí à rede social, principalmente hoje em dia. Substantivos, né? Foi o segundo tópico do segundo bimestre. Sabemos que substantivo é a palavra que dá nome aos seres, né? Substantivo, lembra substância, é toda palavra que vai nomear, é a palavra que vai nomear tudo que existe no mundo à nossa volta, seres animados e inanimados, pessoas, coisas, animais, plantas, qualidades, então tudo que existe é substantivo. E como classificação nós temos aí, né, comuns que nomeiam seres da mesma espécie. Então cabra pode ser qualquer uma, não é? Brinquedo, fruta, não há algo específico. Ao contrário do próprio, que dão nome, substantivos próprios dão nome a um determinado ser de uma espécie. Então aí vamos lá, pessoa, Rita, estado, Sergipe, Rio de Janeiro, país, Brasil, Estados Unidos, fruta, aí vamos lá, fruta é substantivo comum, de qualquer forma, tá? Então, o substantivo próprio, ele vai particularizar, ele vai dar nome a um determinado ser, tá bom? Temos aí os variados exemplos, nomes de vocês, o nome das pessoas, nomes de ruas, nomes de estados, nomes de municípios, países, tá bom? Substantivos concretos, nomeiam seres reais ou imaginários. Cadeira, mesa, espada, casa, tá bom? Então tudo tem-se a ideia do substantivo concreto como tudo aquilo que a gente pode perceber, né? Que a gente pode sentir concretamente. Abstratos, nomeiam qualidades, estados e ações. Então, a inteligência, a alegria, repouso. Então, são os sentimentos, os estados de espíritos, as qualidades das coisas e das pessoas. Primitivos, servem de base para formar outros substantivos. Então, eles não vêm de nenhum outro, por isso, primitivos, pedra, flor, mar, dente, etc. Derivados, formados a partir de substantivo primitivo. Pegando até os exemplos dos primitivos, vamos lá, pedra, pedreira, flor, floresta, mar, marujo, dente, dentista,
tá? E temos aí uma infinidade de substantivos derivados que são formados de primitivos. Substantivos simples, formados por uma única palavra. Então vejam agora a diferença. Não há mais de um radical, mais de uma palavra na forma dele. Então, por exemplo, aí, flor, sol, chuva e pé. Confrontando com os compostos, que vão ser formados por mais de uma palavra. Beija-flor, e juntou beija com flor. Girassol, gira mais sol. Guarda-chuva, guarda mais chuva. Pé de moleque, pé mais de mais moleque. Repararam a diferença? E esse agrupamento aí, né, que complementa. Primitivo com derivado, simples com composto. Coletivo, nomeia um conjunto de seres. Então, substantivo coletivo é coletivo da ideia de conjunto, não é? Então, vamos lá. Cardume de peixe, quer dizer, coletivo, coleção, mais de um conjunto de peixes, conjuntos ou coleção de estrelas, constelação, conjunto ou coleção de flores, ramalhete. Vocês podem observar aí no livro que tem uma lista até grande e outros livros apresentam listas maiores. Não há necessidade de decorar isso, apenas usar, consultar quando preciso e aos poucos, no decorrer do uso da língua, vamos fixando, tá bom? Então, esses dois conteúdos aí serviram de base para as avaliações. Importante, como eu sempre digo, consultar o livro, consultar o nosso material para que tiremos as dúvidas, observemos outros exemplos, observemos os textos, observemos a forma como o livro expõe o conteúdo. Porque o que a gente passa aqui no slide, comenta sempre com vocês, é um resumo. Porque não seria produtivo copiar todo o livro aqui nos slides. Você já tem o livro. Então é importante esse acompanhamento de observar o que eu estou falando, o que eu escrevi aqui no slide, confrontando com o livro. O livro vai fornecer uma informação mais completa. Para isso a gente tem um livro, tá bom? Então, qualquer dúvida, podem sinalizar aí, os pais podem sinalizar no grupo de retirada de dúvidas. Estou à disposição para esclarecer e para responder e para sanar qualquer tipo de dúvida. Fiquem com Deus, uma boa semana para vocês.